É isso mesmo, e nós temos já entrevista agora. Nesse momento, a gente conversa com a deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL. Ela nos fala agora sobre o PL 334 de 2020. Boa tarde, deputada. Deputada, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Gente, que saudade de vocês. Faz algum tempo, né, Encontrar com deputada? vocês presencialmente. Faz algum tempo. Deputada, gostaria que a senhora fizesse um comparativo. Aí a bancada do PSOL apresentou projetos relacionados à proteção e ajuda da população em relação ao coronavírus. Entre eles, né, o 356 de 2020, que estabelece medidas de proteção dos pequenos produtores e agricultores familiares, garantia do direito humano à alimentação adequada, combate à fome, controle ao desperdício de alimentos e preservação ambiental no âmbito do Estado de São Paulo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse projeto, deputada. Esse projeto ele nasceu da sociedade civil, a gente só emprestou a nossa caneta, né, e o nosso trabalho para, em conjunto com o Conselho de Segurança Alimentar, nutricionistas e produtores, escrever um projeto que englobasse essa produção tão necessária à nossa vida nos planos de contingenciamento econômico. Esse projeto ele atua em 3 frentes: no auxílio econômico aos pequenos produtores, que são os maiores produtores de alimentos que chegam na nossa mesa e que agora estão tendo, por exemplo, toda a produção perdida. A gente está assistindo notícias do Centrão Paulista, produções inteiras sendo jogadas fora, queimadas. É também um combate a desperdício e é também um projeto para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade ter maior acesso e maior condições nutricionais. A gente está assistindo diminuir na mesa do trabalhador mais pobre, da população mais pobre do estado de São Paulo, a oferta de frutas e verduras. Agora as pessoas estão acessando apenas comidas não perecíveis por conta dos programas de distribuição de cestas básicas e etc. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa garantir economicamente esses produtores e a gente precisa fazer as hortaliças chegarem às mesas da população mais pobre. E, deputada, também ficou criado o Comitê Estadual de Emergência para o Combate à Fome no âmbito estadual, né? Quais os objetivos, então, dele? A gente gostaria que tivesse ficado nos moldes que a gente protocolou nesse projeto. É uma das partes desse projeto. Existe hoje, no entanto, um outro comitê formado pelo governo do estado de São Paulo. A diferença é que o nosso previa a participação popular e dos produtores, não fosse apenas uma organização do estado. O objetivo desse comitê é justamente estabelecer esse diálogo. Uma crise tão profunda como essa do coronavírus, que fez toda a sociedade parar, exige de nós um planejamento sistêmico de como resolver os problemas. Então, esse Comitê de Combate à Fome, veja, gente, as organizações das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde vem apontando que logo após a pandemia, o nosso maior problema vai ser de distribuição de alimentos e de combate à fome, porque uma boa parcela da população vai ser ingressada na faixa de pobreza. Então, a criação do comitê é necessário porque a gente comece a planejar e antever esses problemas junto com todos os setores que vão organizar essa distribuição de alimentos. Quem produz, quem distribui, quem precisa receber, quem pensa o Estado, o governo, a Assembleia Legislativa. Então, é isso que se dedica o comitê. Agora, deputada, é importante, né, a gente abordar o assunto, o desperdício de alimentos e a preservação ambiental. A senhora acha que tem que ser muito mais discutido em relação a políticas públicas, tanto nessa casa quanto em todo o Brasil, principalmente também na Câmara Federal? Muito, muito. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, no entanto, é chamado de celeiro do mundo e etc. Ao mesmo tempo, que a gente tem uma boa parcela da população em situação de subnutrição, de fome, de dificuldade de acesso. A gente também tem uma outra anomalia. Os pequenos agricultores, os agricultores familiares, organizados ou não em cooperativas, eles também passam fome,
porque a venda desses produtos é muito baixa, muito barata no mercado e etc. Então, a gente precisa discutir tanto o excesso de produção. O excesso de produção leva ao desmatamento, o excesso de produção leva à agressão do lençol freático, dos corpos d'água e do solo, por exemplo, com excesso de agrotóxicos e etc. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço sobre os recursos naturais, sobre a natureza, por conta da produção de alimentos para exportação, a gente não tem uma solução para os brasileiros que passam fome. Veja, esse projeto da gente prevê o seguinte: o pequeno agricultor ele pode contar com uma linha de crédito para se programar nesse período de baixas vendas no Banco do Povo, no Banco Estadual. O pequeno agricultor pode vender para o Estado e o Estado pode adquirir essa safra, garantindo assim que ele não fique com material estocado, que ele não jogue fora. E o Estado pode usar esse material tanto na distribuição do programa Merenda em Casa, ou num futuro reingresso às aulas na merenda escolar física, na distribuição do Bom Prato, nos abastecimentos das penitenciárias. Tem uma gama de serviços que o Estado precisa adquirir alimentos e que poderia, por exemplo, garantir mais qualidade de vida e segurança econômica a esses pequenos agricultores. Eu acho que se a gente discutisse com mais disposição sobre esses pontos de vista, a preservação ambiental, o direito universal à comida e a garantia econômico-financeira dos produtores, a gente teria condições de ser mais assertivo na produção de alimentos e no combate à fome. Então, sim, é um debate bastante carente, é um debate bastante fracionado, ou só se discute sobre o interesse do comércio, ou só se discute sobre o combate à fome. Na verdade, ele é interligado e a gente só vai conseguir vencer esse problema sistêmico de forma sistêmica. Por isso, eu acho que aqui a gente tem uma longa tarefa. O estado de São Paulo é ainda um estado rural, é ainda um estado produtor, é um estado que produz muita cana, tanto para açúcar quanto para etanol e etc. É do interesse do Estado discutir a produção e a distribuição de alimentos, então eu acho que carece mesmo, e a gente tenta forjar esse debate lá na Comissão de Meio Ambiente, que a gente compõe, e em todas as frentes que a gente participa, mas eu acho que é um debate também que vai se impor, viu, gente? No próximo período, como eu disse, infelizmente, a fome e a falta de comércio para comida vai fazer com que a gente seja obrigado a debater a distribuição de alimentos. Agora, deputada, até para a gente finalizar essa participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, eu gostaria que a senhora fizesse um apanhado aí. A casa retorna a todo vapor com as reuniões das comissões, CPIs, tudo online. Eu gostaria que a senhora fizesse um resuminho aí desses trabalhos aí, das suas participações. Tava com saudade também, né? Eu acho que a gente passou por um período longo até de encontrar um caminho e estabilizar o trabalho virtual, descobrir que o trabalho virtual ainda dá para a gente tocar as agendas, e a partir dessa semana, para mim, né, nas comissões que eu componho, algumas já começaram há 2 semanas atrás, a gente retoma os trabalhos normalmente com sessões cotidianas, mais corriqueiras, o calendário de deliberação de projetos que não tem a ver com a emergência do coronavírus, porque a gente passou por um período só votando projetos com essa temática, então agora a gente retorna ao calendário normal e as comissões. A gente retorna, inclusive, amanhã com a Comissão de Meio Ambiente, né? Depois de mais de 3 meses suspensas, a gente retorna com a Comissão de Meio Ambiente. Eu espero lá poder debater esse projeto. Outra coisa importante foi a retomada das CPIs. Há algumas instaladas recentemente. Hoje de manhã a gente elegeu o presidente da CPI Fake News, do qual eu vou participar, e também eu acho que combater devido à temática, mas é muito importante que o Poder Legislativo trabalhe a plenos pulmões nesse momento, que o Poder Legislativo seja operante e presente, porque a sociedade civil precisa de uma resposta do poder público, né? Os problemas são enormes, os desafios são enormes, então que bom que a gente está achando novas formas de retomar os trabalhos e tocá-los para frente. Amanhã tem sessão, depois de amanhã deve ter sessão também, e aos poucos a gente vai normalizando os ritmos de trabalho.
Deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu que agradeço, gente. Obrigada por tudo, obrigada pelo trabalho. Imensas saudades. Aguardo ansiosamente o dia que eu vou poder voltar a gravar aí do estúdio com vocês. Muito obrigado. Esta foi a deputada Mônica, da bancada ativista, que participou